Fala PPP pessoal, então nesse vídeo aqui a gente vai dar início à atividade 1 de acionamentos elétricos, tá? E já de início, a gente já vai com a exercício número 1 dessa atividade, tá? E ela traz assim, ó, a NBR 5410 diz assim: instalações elétricas de baixa tensão é o guia para esse tipo de instalação, abordando o dimensionamento de cabos, condutos, proteções, aterramento, dentre vários outros tópicos. Essa NBR traz os métodos de referência de instalação, para os quais a capacidade de condução de corrente dos condutores foi determinada por ensaio ou por cálculo. Os métodos são A1, A1, A2, B1, B2, C, D, E, I, F e G. Tá? Então ele fala assim, explique de maneira resumida cada um desses métodos segundo a norma, tá, pessoal? Então vocês jogarem lá NBR 5410 e daí dá um Ctrl F no documento lá, PDF, é bem fácil. O primeiro link que vocês acharem, vocês dão um Ctrl F e já vão lá, digita A1, A2, que vocês vão puxar nessa tabela aqui que eu coloquei para vocês, para eu poder explicar para vocês bem detalhado, tá, pessoal? Aqui, ó, deixa eu ver se está aparecendo certinho. Então aqui eu trouxe uns prints lá da NBR, tá? O modelo de instalação, o esquema ilustrativo, a descrição e esse método de referência. Ele fala para explicar resumidamente aí cada um deles, tá? Então vocês podem ver que algumas vezes eles vão se repetir, tá? Ó, B1 aqui se repetiu, só que ele está falando de outros cases, tá? Casos diferentes. No documento Word que eu vou disponibilizar para vocês lá no portal, tá tudo detalhadinho. Eu não coloquei as fotos, tá? Se vocês quiserem fazer um pouco diferente, forma um quadro lá e coloca as fotos do lado. Eu acho que fica mais legal assim, tá? Mas eu deixo a critério de vocês dar fazer uma perfumaria ali no trabalho, tá? Então aqui ó, o A1 ó, são casos onde condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de secção circular embutido em parede termicamente isolante. Tá? Então, por exemplo, se vocês forem fazer um projeto que tem, vocês vão passar cabos soltos, né, dentro de eletrodutos circulares que são embutidos em parede que é termicamente isolante, vocês precisam utilizar o método de referência A1. Tá? Então, ó, esse o A2, cabo multipolar. O que é um cabo multipolar? É um cabo que tem os fios lá dentro desse cabo. Então, é isso que é classificado um cabo. O fio é aquele fio solto, sabe aquele fio de iluminação, aquele fio de tomada que fica solto dentro do eletroduto? Esse é um fio. O cabo, acho que vocês devem ter visto na aula, ele é constituído por uma camada e dentro dele tem os fios lá dentro, tá? Então, por exemplo, um cabo, nesse exemplo aqui, é um cabo com 3 fios lá, tá vendo? Então, ó, esse aqui é um exemplo para cabo multipolar em eletroduto de secção circular, né, redondo, embutido em parede termicamente isolante. Então é o mesmo caso aqui do A1, porém agora a gente está falando em cabo multipolar. Tá? No A1 a gente está falando de cabos condutores isolados lá, fios isolados, tá? Fio solto. Então se for fazer uma casa que você vai ter uma parede termicamente isolada, você vai usar um desses dois aqui. Tá? Normalmente em residência a gente utiliza fios, né, com cabos unipolares. É muito difícil a gente usar cabo multipolar. Seguindo, falando aqui do B1, né, que até no mapa foi trazido algumas informações, e a primeira atividade lá é relacionada a um dimensionamento de um motor que vai utilizar o método de instalação de B1. Tá? Então o que seria isso? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de secção circular sobre parede ou espaçado dessa menos de 3 vezes o diâmetro do eletroduto. Então, o que isso quer dizer? Aqueles eletrodutos, por exemplo, que passam pelas paredes e eles são fixados por braçadeiras, tá? Aqueles eletrodutos, geralmente os eletrodutos que são expostos assim, são daquela coloração acinzentada, que realmente até não fica tão feio, né? Você coloca ele circular, né? E você coloca aquelas abraçadeiras ou igual esse aqui tipo unha, né? Que ele fica como se fosse uma unha segurando ali, tá? Ou então o B1 é para cabos soltos, né? Fios soltos. E o B2, ó, a gente pode ver que é para cabo multipolar. Então aquele cabo que tem os fios dentro, né? Cabo multipolar. É a mesma coisa, só que B1 e B2. Ó, daqui ele está falando também de B1 e B2, ó. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de secção não singular sobre a parede. Por exemplo, uma eletrocalha de PVC ou
que fica do lado da parede ali. Só que fechado, né? Você tá vendo que é fechado, ó. Aquela eletrocalha que eu falo que é meio furadinho do lado e ele tem uma capinha que encapa aqui em cima, protege aqui em cima, né? Então o B1 é para cabos fios soltos, né, unipolares, e o B2 é para cabos multipolares, tá vendo? Ó, tá no desenho ali. Aqui também ele traz, ó, outro exemplo para B1 e B2, ó, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de secção circular embutido em alvenaria, tá? Você vai colocar então um eletroduto lá, redondo, de secção circular, que está dentro da alvenaria. Daí o B2 é para casos onde você vai passar um fio multipolar, um cabo multipolar, né? O C daí, ó, você está vendo que o C ele tem várias etapas, né? Então assim, eu detalhei isso lá no arquivo em Word que eu vou disponibilizar para vocês, eu detalhei todos eles dentro lá, tá? O E e o F também, ó. O que difere o E e o F, desculpa? Também, o E a gente está falando de cabo multipolar e o F de cabo unipolares, né? São fios soltos, tá? Então aqui também detalhando, ó. Por exemplo, ó, cabos unipolares em leito, né? Então é muito comum isso aqui em indústria. Então você solta ele uma calha, uma eletrocalha lá e ele solto no leito de cabos, né? Ó, cabo suspenso por um suporte. Então, são várias formas, né? E o último é o G, que são condutores nus ou isolados sobre isoladores. Isso que é muito incomum, por exemplo, em linhas de transmissão, né? Ou até mesmo chegando na nossa subestação, você tem esses cabos aí que eles são presos ali. Presos não, né? Eles são apoiados nos isoladores, né? Então aqui detalhado, né, cada um, eu explicando para vocês, mas assim, no arquivo em Word que eu vou disponibilizar para vocês, eu detalhei não, eu uni eles, né, mas eu não coloquei as fotos. Então fica a critério de vocês. Eu quero colocar essa foto para ficar mais detalhado. Então vocês podem pegar aqui ou dar um Google lá na NBR 5010 e 5410, desculpa, e enriquecer o trabalho de vocês aí, tá? Então no próximo vídeo a gente vai ver ali como que dimensiona o disjuntor para a proteção desse circuito que ele traz ali, né? E em relação à norma, ver qual disjuntor que é o ideal para ele e os requisitos lá que ele tem que ser adotado, tá bom? Então encontro vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal.